Imagine poder controlar o clima, evitar desastres naturais e até garantir um céu aberto para o casamento de um príncipe. Parece ficção, mas essa é a incrível alegação da Fundação Cacique Cobra Coral, uma entidade brasileira que há décadas atrai atenção mundial por supostas habilidades sobrenaturais. Fundada em 1931 pelo médium Ângelo Scritori, a FCC diz atuar como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual para prevenir catástrofes e influenciar fenômenos meteorológicos. Mas como surgiu essa organização? Quem é o enigmático Cacique Cobra Coral? E será que eles realmente conseguem cumprir suas promessas? Prepare-se para mergulhar em uma história repleta de mistérios, controvérsias e relatos surpreendentes que desafiam a ciência convencional. A Fundação Cacique Cobra Coral tem uma história fascinante que remonta ao início do século XX, quando Ângelo Scritori, um médium de renome, afirmou ter recebido mensagens de um espírito indígena chamado Cacique Cobra Coral. Este espírito seria responsável por controlar os elementos naturais e, através de Scritori, começou a transmitir orientações para prevenir desastres. Ao longo dos anos, a FCC ganhou notoriedade por supostamente intervir em eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e tempestades devastadoras, alegando ter ajudado governos e entidades internacionais. A Fundação também afirma ter participado de eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, onde teria influenciado o clima para favorecer certas operações militares. Além disso, relatos sugerem que a FCC foi contratada por membros da realeza europeia para garantir condições climáticas ideais em ocasiões importantes, como casamentos e coroações. No entanto, apesar dos testemunhos e documentos apresentados, a comunidade científica permanece cética, questionando a falta de evidências concretas e a possibilidade de manipulação psicológica ou coincidência. A figura do Cacique Cobra Coral também é cercada de mistério, com descrições variando desde um líder espiritual indígena até uma entidade cósmica com poderes ilimitados. Independentemente das controvérsias, a FCC continua a operar, realizando rituais e cerimônias em seu centro espírita no Brasil e mantendo uma rede global de seguidores que acreditam em sua missão. A história da Fundação é um convite à reflexão sobre os limites entre a ciência e o sobrenatural e sobre como a humanidade lida com forças que transcendem a compreensão convencional. Contudo, para entender a real dimensão dessa organização, é preciso analisar detalhadamente os eventos em que ela alega ter intervenções, como o suposto controle do clima durante a Segunda Guerra Mundial, onde, segundo documentos internos da FCC, o Cacique Cobra Coral teria orientado os aliados a escolher datas específicas para operações estratégicas, garantindo condições climáticas favoráveis. Entre os casos mais conhecidos está a alegação de ter afastado uma tempestade durante o casamento da princesa Diana e o príncipe Charles, em 1981, um feito que, se comprovado, colocaria a Fundação no centro de discussões sobre o sobrenatural. Além disso, a FCC também afirma ter contribuído para minimizar os impactos de furacões no Caribe e secas no Nordeste brasileiro, atuando como uma espécie de guardiã climática. Apesar dessas alegações impressionantes, muitos cientistas argumentam que os supostos feitos da Fundação podem ser explicados por fenômenos naturais ou até mesmo por um profundo conhecimento empírico do clima, acumulado ao longo de gerações por povos indígenas. A figura de Ângelo Scritori também merece destaque, pois ele não apenas fundou a FCC, mas também estruturou uma doutrina única, combinando elementos do espiritismo, do xamanismo indígena e de tradições esotéricas europeias, criando um legado que ainda hoje é seguido fervorosamente por seus adeptos. A FCC, ao longo de sua existência, manteve uma postura discreta, evitando exposição excessiva na mídia, o que alimentou ainda mais a aura de mistério ao seu redor.
No século XXI, com o avanço da tecnologia e o aumento da preocupação com mudanças climáticas, a Fundação se vê diante de novos desafios e oportunidades, incluindo a possibilidade de colaborar com governos e instituições científicas para desenvolver métodos inovadores de previsão e prevenção de desastres naturais. Por outro lado, o ceticismo da comunidade científica e os relatos de céticos que investigaram as atividades da FCC sem encontrar provas conclusivas mantêm vivo o debate sobre a veracidade de suas alegações. O que parece evidente é que, independentemente de suas habilidades sobrenaturais serem reais ou não, a Fundação Cacique Cobra Coral se tornou um fenômeno cultural e espiritual que continua a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo, desafiando os limites entre o possível e o impossível. A história da Fundação Cacique Cobra Coral é um enigma que mistura espiritualidade, fenômenos naturais e um pouco de controvérsia, capturando a imaginação de muitos que buscam explicações para eventos climáticos incomuns. Tudo começou em uma noite fria no norte do Paraná, onde a família Scritori, conhecida por sua dedicação ao cultivo de café, enfrentou uma geada devastadora que destruiu toda a plantação, deixando-os em situação precária e desesperada. Foi nesse momento de crise que o sobrenatural se manifestou. Segundo os relatos da família, o espírito do Padre Cícero, um líder espiritual amplamente reverenciado no Nordeste brasileiro, teria se materializado através de Ângelo Scritori, anunciando que sua filha, Adelaide, possuía um dom excepcional, a capacidade de canalizar entidades espirituais poderosas, capazes não apenas de se comunicar com os vivos, mas também de influenciar diretamente os elementos da natureza, como a chuva, o vento e o sol. Essa revelação marcou o início de uma jornada extraordinária que transcenderia as fronteiras do Brasil. 7 anos depois, Adelaide, ainda criança, começou a receber mensagens enigmáticas de uma entidade que se identificou como o Cacique Cobra Coral, um espírito ancestral que alegou ter vivido encarnações passadas como figuras históricas de grande relevância, incluindo o cientista Galileu Galilei e o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Esse espírito descreveu-se como um guardião dos fenômenos climáticos, com a capacidade de intervir no tempo e no espaço, manipulando forças naturais para proteger ou alterar eventos conforme necessário. A notoriedade da FCC explodiu em 1987, quando uma mensagem enviada à então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher coincidiu com uma mudança abrupta no rigoroso inverno de Londres, transformando dias nublados e chuvosos em um céu aberto e ensolarado, justamente durante um evento governamental crucial. Esse episódio, amplamente divulgado pela mídia internacional, não apenas chamou a atenção de autoridades e cientistas, mas também consolidou a reputação da Fundação como uma organização com habilidades únicas, capazes de influenciar o clima em escala global. Ao longo dos anos, a FCC afirmou ter garantido condições meteorológicas perfeitas em eventos de grande importância, como os casamentos reais do príncipe William com Kate Middleton e do príncipe Harry com Meghan Markle, além de outros eventos de relevância internacional, incluindo Jogos Olímpicos e conferências climáticas. No Brasil, a Fundação estabeleceu parcerias significativas com prefeituras como as do Rio de Janeiro e São Paulo, alegando ter evitado desastres naturais como enchentes devastadoras e secas através de suas intervenções sobrenaturais, realizadas por meio de rituais específicos e comunicações mediúnicas. Apesar do ceticismo persistente da comunidade científica, que inclui processos movidos pela Sociedade Brasileira de Meteorologia questionando a veracidade das alegações da Fundação, a FCC conseguiu se estabelecer como uma força a ser considerada, criando sua própria agência meteorológica oficial chamada Laninha, que foi registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, legitimando parcialmente suas atividades perante as autoridades. Em 2023, a Fundação voltou aos holofotes globais ao intervir na coroação do rei Charles III, garantindo um céu completamente limpo no dia da cerimônia, um feito que reforçou sua imagem como os controladores do clima preferidos da realeza britânica e de outras elites globais.
Além disso, a FCC expandiu suas atividades para outras partes do mundo, como Austrália e Estados Unidos, onde afirmam ter ajudado a mitigar desastres naturais, incluindo incêndios florestais e furacões, através de suas supostas conexões espirituais. Apesar das muitas críticas e questionamentos sobre a legitimidade de suas práticas, a Fundação continua a operar, mantendo um mistério intrigante sobre sua real capacidade de influenciar os eventos climáticos e desafiando as fronteiras entre ciência, espiritualidade e o desconhecido. A Fundação Cacique Cobra Coral se apresenta como um fenômeno cultural e espiritual extraordinário, cuja influência e reputação transcendem as barreiras do convencional. Desde sua criação, a FCCC vem desafiando os paradigmas científicos e espirituais, estabelecendo um diálogo entre o mundo material e o espiritual de uma forma que poucas instituições ou correntes de pensamento conseguiram fazer. Sua história é marcada por uma série de eventos inexplicáveis, que incluem supostas intervenções em fenômenos climáticos, influência sobre figuras de poder global e uma narrativa que combina elementos da cultura indígena brasileira com referências históricas a personalidades como Galileu Galilei. Esse aspecto único da FCC não apenas desafia a racionalidade científica, mas também oferece uma perspectiva alternativa sobre a relação entre o homem, a natureza e o universo. A capacidade da FCC de se manter relevante e influente ao longo das décadas, apesar do ceticismo e das controvérsias, é um testemunho da complexidade de sua história e da profundidade de suas crenças. Além disso, a interação da FCC com a realeza britânica e outras figuras de alto escalão político coloca a organização em um patamar singular, onde o espiritual e o político se entrelaçam de maneiras que ainda não foram totalmente compreendidas. A narrativa em torno do cacique Cobra Coral e sua suposta reencarnação como Galileu Galilei adiciona uma camada de intriga à história da FCC, levantando questões sobre a continuidade da consciência e a possibilidade de influência espiritual através das eras. As alegações de controle climático, especialmente em eventos de grande visibilidade como casamentos reais, são particularmente fascinantes, pois mesclam elementos de folclore, espiritualismo e ciência, de uma forma que desafia a compreensão tradicional. A reação da comunidade científica a essas alegações varia do ceticismo absoluto à curiosidade cautelosa, refletindo o desafio que a FCC apresenta às fronteiras do conhecimento aceito. A persistência da FCC, apesar das críticas e dos processos judiciais, sugere uma resiliência incomum, possivelmente alimentada por uma base de seguidores fervorosos e pela fascinação contínua do público com o mistério e o paranormal. Em última análise, a FCC serve como um lembrete poderoso de que em um mundo cada vez mais dominado pela ciência e pela tecnologia, ainda existe um espaço vital para o mistério e para a crença no que está além da compreensão humana imediata. A questão de saber se um espírito indígena, que já foi uma das mentes mais brilhantes da história da ciência, pode realmente influenciar eventos climáticos globais, continua sem resposta. Mas a própria existência da FCC e sua história desafiadora convidam a uma reflexão mais profunda sobre os limites do possível e do imaginável.